Meu nome é Frederico. Hoje nós conversaremos um pouco sobre a sociologia jurídica, mais especificamente uma introdução à sociologia jurídica. O que é a sociologia jurídica? Qual que é o objetivo principal dessa disciplina tão importante para o direito? Como o próprio nome diz, sociologia jurídica é o estudo da sociedade na sua relação com o direito. Sociologia jurídica, estudo da sociedade na sua relação com o direito. O direito é entendido como conjunto de normas escritas, né? Ou seja, as normas que são colocadas pelo legislador e essas mesmas normas que servem tanto para os julgadores, para os juízes, para os tribunais julgarem os conflitos que chegam até eles, quanto para os chefes dos poderes executivos do Estado, municipal, estadual ou federal, executarem as políticas públicas. Então, a ideia da sociologia jurídica é investigar e estudar o direito enquanto um conjunto de normas escritas que vai ser aplicado pelos poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, e a sociedade, a relação do direito com a sociedade. Então, é sempre importante a sociologia jurídica se ater ao que a sociedade, como a sociedade enxerga essas normas jurídicas que foram escritas. Ela teve participação na criação, essas normas surgiram de um anseio social para satisfazer uma necessidade social ou não. Por exemplo, quando o Poder Legislativo vai elaborar uma norma legal, uma lei, uma norma jurídica, a sociedade ela tem influência na elaboração dessa lei ou não? Da mesma maneira, um tribunal, quando ele vai aplicar uma norma jurídica, uma norma legal para solucionar algum conflito, a opinião da sociedade, a participação da sociedade, o que a sociedade pensa, o que a sociedade deseja, vai influenciar a maneira como vão se dar esses julgamentos pelo Poder Judiciário? E da mesma maneira em relação à execução das políticas públicas, quando os chefes dos poderes executivos, municipal, estadual e federal, vão executar alguma política pública de acordo com alguma norma jurídica, alguma norma legal, a sociedade terá influência nessa execução, a sociedade terá uma participação. Então, a sociologia jurídica, ela cuida dessa tensão entre o direito, entendido como esse conjunto de normas escritas, posto pelo Estado, e a sociedade. A ideia que está no fundo da sociologia jurídica é que existem várias necessidades numa determinada sociedade. As pessoas, as relações, elas se baseiam na satisfação, na busca pela satisfação de necessidades sociais. Da mesma maneira, as normas jurídicas. As normas jurídicas, o direito, ele procura proteger, procura garantir determinadas necessidades. Aí fica a grande indagação para a sociologia jurídica. Existe uma coincidência entre as necessidades sociais e as necessidades que as normas jurídicas contemplam, as necessidades que as normas jurídicas garantem? E daí surge uma questão. É a sociedade quem cria o direito? A sociedade, a partir das suas necessidades, as mais diversas relações familiares, empresariais, comerciais, a sociedade é quem cria as normas jurídicas a partir das suas necessidades? Ou é o contrário? É o direito, são as normas jurídicas, é quem cria um modelo de comportamento para a sociedade? A norma jurídica escrita influencia e determina um padrão de comportamento para a sociedade. Essa é uma questão básica para a sociologia jurídica, né? Até porque a sociologia jurídica ela se preocupa se uma determinada sociedade está observando o direito que ali vige ou não.
se uma determinada sociedade ela cumpre aquelas normas ou não. É questão da eficácia ou da inefetividade, da eficácia ou ineficácia do direito perante a sociedade. Ou seja, se o direito ele surte os seus efeitos no meio social. Bom, a sociologia jurídica ela surgiu e se consolidou enquanto uma disciplina científica, muito pela contribuição de um famoso sociólogo francês chamado Émile Durkheim. Durkheim afirmou que o símbolo visível da solidariedade social é o direito. O que Durkheim quis dizer com isso? Que para ele era o direito e é o direito quem dá a solidariedade de uma sociedade, ou seja, a unidade. Uma determinada sociedade se torna unida por causa do direito. Os valores, as normas que o direito traz consigo, elas são capazes de criar essa solidariedade social. Daí a importância do direito para a sociologia, daí porque o direito chamou a atenção desse sociólogo francês Durkheim para ser um objeto de estudo da sociedade, a sociedade na sua relação com o direito. Como se dá essa relação, uma vez que é o direito o símbolo visível da solidariedade social, segundo Durkheim. Porém, aí, dessa indagação de Durkheim, surge uma questão. Se é o direito quem dá solidariedade para uma sociedade, que dá unidade, que dá coesão, é possível o direito gerar uma divisão social, ao invés de gerar essa solidariedade? Quando uma sociedade se torna muito complexa, dividida em vários subgrupos, em várias comunidades, que muitas vezes não podem aceitar, não querem aceitar uma determinada norma jurídica, é possível isso gerar divisão social, o direito também gerar? Bom, para Durkheim o que interessava era que o direito ele era o símbolo visível da solidariedade social e por isso o seu interesse de estudar uma sociedade e o seu direito, o direito e a sociedade, a relação entre o direito e a sociedade. Um outro autor que contribuiu muito para o surgimento e a consolidação da sociologia jurídica foi Max Weber. Max Weber, um importante sociólogo alemão, ele, apesar de ser considerado um dos mais importantes, ele também foi muito criticado. Por quê? Porque ele afirmou que o direito jamais surge da sociedade. Ou seja, o direito jamais surge de necessidades sociais, as normas jurídicas não surgem de necessidades sociais, muito pelo contrário, o direito ele é obra dos juristas, daqueles estudiosos, dos profissionais, dos juízes, daqueles que se voltam para o estudo das normas jurídicas escritas. Ele jamais pode ser objeto da sociedade. Daí um paradoxo, se por um lado Max Weber é considerado um sociólogo sobre o direito, por outro lado, ele não admitia que a sociedade criava o direito, muito pelo contrário. Então daí é até uma contradição para muitos criticam Max Weber por causa disso. E um outro autor muito importante para a sociologia jurídica, para o surgimento e a consolidação, é um jurista austríaco de nome Eugen Ehrlich. Ele foi muito importante para a sociologia jurídica se consolidar enquanto uma disciplina. Por quê? Porque ele entendia que o direito era algo que surgia da sociedade, que é algo que acompanha a sociedade. Não faz sentido estudar o direito longe da sociedade, um direito como um conjunto de normas escritas totalmente apartado, totalmente distante das necessidades e dos anseios sociais. Então, nessa breve introdução à sociologia jurídica, o que deve ficar para nós? Que a sociologia jurídica estuda a relação da sociedade e do direito. O direito ele contribui para criar comportamentos numa sociedade ou é o contrário, a sociedade é quem cria as normas jurídicas a partir das suas necessidades sociais? E, enfim, o maior recado da sociologia jurídica é que a sociedade e o direito devem caminhar juntos para o bem da própria sociedade e para o bem do próprio direito.